Esse é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 8, segunda parte. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão no qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14. Estes dois versículos encerram a visão do capítulo 8 propriamente dita e introduzem o ponto restante, que seria de todos naturalmente o de mais absorvente interesse para o profeta e para toda a Igreja de Deus, a saber, quanto iam durar as potências assoladoras anteriormente apresentadas. Até quando continuarão sua carreira de opressão contra o povo de Deus e de blasfêmia contra o alto céu? Se lhe fosse dado tempo, Daniel talvez tivesse ele mesmo feito essa pergunta, mas Deus está sempre pronto a antecipar-se aos nossos desejos e, por vezes, a responder mesmo antes de o expressarmos. Dois seres celestiais conversam acerca do assunto. É um tema de tal importância que a igreja deve compreender bem. Daniel ouviu um santo, ou seja, um anjo que falava, mas não somos informados o que dizia. Até quando durará a visão? E tanto a pergunta como a resposta ficam registradas, que é evidência primordial de que este é um assunto para ser entendido pela igreja. Esta opinião é ainda confirmada pelo fato de que a resposta foi dirigida a Daniel, o profeta, como a pessoa a quem principalmente interessava e para cuja informação ela foi dada. Os 2.300 dias. E ele me disse: até 2.300 dias, e o santuário será purificado. Pode ser que alguém pergunte: por que será que a edição vaticana da Septuaginta, ou tradução dos 70, diz neste versículo 2.400 dias? Acerca deste ponto, S.P. Tedreles escreve: alguns escritores que tratam assuntos proféticos adotaram, em suas explicações ou interpretações desta visão, as cifras 2.400 dias, e para justificar, referiram-se a exemplos impressos comuns da versão dos 70. Mas no que respeita a este livro, há muito que a versão dos 70 ficou substituída pela de Teodósio. E ademais, embora se encontre 2.400 nos exemplos gregos impressos comuns, é simplesmente um erro cometido ao imprimir-se a edição vaticana de 1586, erro que se perpetuou habitualmente. Examinando a passagem no manuscrito do Vaticano, que as edições romanas professavam seguir, e diz exatamente o mesmo que o texto hebraico, 2.300 dias e não 2.400 dias. E assim também diz a verdadeira Septuaginta de Daniel. Diz assim também a edição feita pelo Cardeal Mai, do manuscrito do Vaticano, edição de 1857. Portanto, a história confirma a profecia. E para confirmar ainda mais a veracidade do versículo e do período de 2.300 dias, citamos o seguinte: a edição da Bíblia grega, que geralmente se usa, imprimiu-se, como será explicado por Prideux e Horne, não segundo a versão original dos 70, senão segundo a de Teodósio, que foi feita mais ou menos a fins do segundo século. Existem 3 edições standard principais da Bíblia Septuaginta, que contém a versão de Daniel de acordo com Teodósio, a saber, a Complutense, publicada em 1514, a Aldina, em 1518,
e a Vaticana em 1587, das quais se tiraram grandemente as últimas edições inglesas dos 70. Podemos a estas três acrescentar uma quarta, que é a do texto alexandrino, publicada em 1707 e 1720. Há ainda uma chamada Xiziana, de 1772, que contém o texto grego tanto de Teodósio como dos 70. De todas estas 6 cópias, só a Vaticana diz 2.400 dias, e todas as demais concordam com o hebraico e com nossas Bíblias inglesas. Ademais, o próprio manuscrito que se encontra no Vaticano, do qual se imprimiu a edição, traz 2.300 e não 2.400, de maneira que é indiscutível que o número 2.400 não é senão um erro de imprensa. O que é o contínuo? No versículo 13 temos prova de que sacrifício é palavra errônea que se acrescentou à palavra contínuo. Se, como alguns propõem, se quer falar aqui do sacrifício ou, em outras palavras, da eliminação do sacrifício contínuo do serviço judaico, que em certo momento foi tirado, não seria próprio perguntar até quando ia durar a visão acerca do sacrifício? Esta pergunta evidentemente implica que os agentes ou acontecimentos a que se refere a visão ocupam uma longa série de anos. A continuação do tempo é a ideia central. E todo o tempo da visão é preenchido pelo que aqui se chama o contínuo e a transgressão assoladora. Daí que o contínuo não pode ser o sacrifício contínuo dos judeus, cuja remoção, quando chegou o tempo em que devia ser tirado, esta ação ocupou só um instante, quando o véu do templo foi rasgado por ocasião da crucifixão e morte de Cristo. Deve denotar algo que ocupa um período de anos. A palavra aqui traduzida contínuo ocorre 102 vezes no Antigo Testamento, segundo a concordância hebraica, e na grande maioria dos casos traduz-se como contínuo ou continuamente. A ideia de sacrifício não se liga absolutamente à palavra. Não há tampouco no texto de Daniel 11, versos 11 e 13, palavra alguma que signifique sacrifício. É uma palavra que foi acrescentada pelos tradutores, porque entendiam que o texto exigia, mas evidentemente tinham opinião errônea, pois ali não se alude a nenhum sacrifício dos judeus. Parece mais de acordo com a construção e com o contexto supor que a palavra contínuo se refere a um poder assolador, com uma transgressão assoladora, na qual e com a qual aqui se relaciona. Então temos duas potências assoladoras que durante um longo período oprimem ou assolam a igreja. Literalmente, pode traduzir-se: até quando durará a visão concernente à assolação contínua e transgressão assoladora? Aqui se relaciona a assolação tanto com o caráter contínuo como com a transgressão assoladora, como se a expressão fosse a continuação da assolação e da transgressão assoladora. Duas potências assoladoras. Pela continuação da assolação ou a assolação contínua, entendemos que representa o paganismo durante toda a sua história. Ao considerarmos os longos séculos através dos quais o paganismo foi o principal agente da oposição de Satanás à obra de Deus na terra, fica aparente que a idoneidade do termo assolação contínua ou perpétua a ele se aplica. De igual modo, entendemos que a transgressão assoladora representa o papado ou o catolicismo. A frase que descreve a última potência é mais forte que a usada para descrever o paganismo.
e a transgressão ou rebelião assoladora, como se durante este período da história da Igreja a potência assoladora se houvesse rebelado contra toda restrição a ela imposta anteriormente. De um ponto de vista religioso, o mundo apresentou estas duas fases de oposição à obra do Senhor na terra. Daí que, embora 3 governos terrestres sejam introduzidos na profecia como opressores da Igreja, eles se colocam aqui sob 2 títulos: a assolação contínua e a transgressão assoladora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.